Falou bem, Nívia. Um, dois, três e... Oi, a gente tá aqui no Pod Fute e a gente vai entrevistar o Eli Sabiá. Ele é um jogador de futebol, ele tem 35 anos, ele já jogou no Atlético Paranaense, ele já jogou no Santos e agora tá jogando no Serie D lá Na Índia. na Índia. Então vamos lá, pra gente começar. Como você se apaixonou pelo futebol? A minha paixão pelo futebol veio quando eu tinha 7 anos, que eu comecei a acompanhar meu pai nos campos, ver como é que era, sentir aquela adrenalina do jogo. E com 7 anos ele me colocou numa escolinha numa prefeitura da minha cidade. E dali eu nunca mais deixei de praticar o esporte, né? Virou uma paixão, assim. Como foi sua primeira experiência em um clube de futebol? Eu comecei no clube quando eu tinha 14 anos. Meu primeiro clube foi o Paulista de Jundiaí. Fiz uma avaliação de 7 dias e com 3 dias eu acabei sendo aprovado. E dali por diante eu comecei a dar sequência na minha carreira como jogador de futebol. Você se lembra do seu primeiro gol profissional e como que foi essa sensação? Sim, o meu primeiro gol foi quando eu tinha 17 anos. O meu primeiro gol foi quando eu tinha 17 anos. E foi meu primeiro jogo como profissional em Jundiaí. Foi contra o Rio Branco de Americana. E a gente saiu vencedor de 2-0 do jogo. Foi muito bom. Tem algum jogo específico que você considera o mais memorável da sua carreira? O jogo que eu mais gostei de jogar, assim, que foi mais importante na minha carreira, que alavancou, foi Santos e Corinthians, que eu fiz um gol. Que eu fiz meu primeiro gol contra o Corinthians, num clássico. Ali foi quando eu dei um tibum, assim, alavancou a minha carreira como jogador. Quais foram os maiores obstáculos na sua carreira? Desde pequeno foi difícil. Para virar jogador de futebol não foi fácil. Nunca vai ser fácil. Porque a concorrência é grande, tem que se dedicar bastante, abrir mão de muitas coisas, você perde muito a parte da tua infância, adolescência. Você tem que ter muita disciplina, muita força de vontade. Para virar jogador de futebol não é fácil. Conte-nos um pouco sobre como é seu dia a dia no clube atual. Eu fico longe da minha família, que é uma coisa ruim. Tô do outro lado do mundo. A gente acorda de manhã lá, toma café, vai pro centro de treinamento, aí a gente tem uma sessão de treino, volta, almoça, descansa um pouco, à tarde a gente volta a treinar de novo. À noite descansar, falar com a família. E assim é a nossa rotina de jogador. Não tem muito o que fazer, é descansar, focar no treinamento, nos jogos e nas horas livres dar uma volta num shopping, num restaurante. E como estou longe da minha família, é falar pelo celular. Tem algum ritual ou preparação especial antes dos jogos? Tem. Acho que a maioria dos jogadores tem. Eu gosto de fazer minhas orações, ter meu momento de silêncio sem ficar no celular. Tem alguma playlist que eu gosto de ouvir só no dia do jogo. Não gosto de ouvir coisa negativa antes do jogo, de ver coisa negativa. E gosto de falar com a minha filha e com a minha esposa antes de jogar. Eu acho que isso aí me dá força para na hora do jogo saber que eu tô ali por elas. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal com a carreira de jogador? Eu acho que as duas andam lado a lado. Eu acho que a disciplina como jogador de futebol é a mesma na minha vida pessoal. Tento fazer as coisas certas, dormir bem, comer bem. Tento estar sempre tranquilo, não me estressar muito, porque isso atrapalha na hora do jogo. E tento andar, o que eu faço no meu profissional, eu tento fazer no meu pessoal. É claro que quando eu estou em casa, no meu momento de lazer, eu procuro esquecer o futebol, não gosto de assistir futebol. Eu tento me desligar ao máximo para poder descansar a cabeça e focar sempre para a próxima temporada. E como que a sua família te apoia na sua jornada no futebol? Os meus pais sempre me apoiaram, né? Foi a minha fonte assim, de inspiração, foram meus pais. Meu pai tentou ser jogador de futebol, não conseguiu. Mas tudo que ele pôde fazer no começo da minha carreira, ele fez. Me apoiou muito. E depois que eu conheci a minha esposa, tive a minha filha, claro que
Isso ajuda a eu me centrar mais, a saber o que eu preciso fazer no dia a dia, no meu profissional, para poder estar sempre jogando em alto nível. Quais são suas principais metas para o futuro? Agora estou em reta final da minha carreira, estou com 35 anos, então eu procuro me alimentar melhor, me descansar melhor, treinar mais, focar mais, porque o corpo já não recupera mais rápido, igual era antes, quando era mais novo. Então a meta agora, pro final de carreira, é trabalhar, se dedicar ao máximo que o meu corpo aguentar e aproveitar esse final de carreira. Quem você considera como sua maior inspiração dentro e fora dos campos? Eu sempre me inspirei no meu pai. Eu sempre gostei de assistir os jogos dele, não pude ver muito porque ele parou de jogar, mas a minha maior inspiração foi meu pai, pela força de vontade que ele tinha de querer ser jogador e não conseguiu. Então, se eu me tornei um jogador de futebol, foi graças ao apoio dele. E que conselho você daria para os jovens de hoje em dia que querem se tornar jogadores profissionais? Para se dedicar bastante. Se dedicar, ir atrás, mesmo que dê errado no começo, continuar, porque não é na primeira vez que vai dar certo. Para alguns para mim já não foi. Eu lutei bastante, fui bastante lugar, fui recusado, tive que me esforçar muito. Você vai ficar longe da família, você vai ficar longe dos amigos. Então, o conselho maior é ter determinação. Não desistir na primeira, continuar lutando, batalhando, que quando você faz as coisas certas, de alguma forma você vai chegar lá. Então, que teve uma vez que eu já falei com um nutricionista dos jogadores, né? E ele falou assim que teve algumas vezes que os jogadores chegaram tão cansados e tão famintos depois de jogos que eles comeram um bolo, cada um bolo sozinho de 1 quilo. Acho que isso é realmente possível já. Bolo eu nunca comi, mas depois de um jogo mas é porque eu sempre tive. Eu como uma pizza toda. Meu Deus. Depois do jogo assim porque é muito desgastante uma partida de futebol, né? Você perde muita coisa. Então pode ser que seja verdade comer um bolo. Eu posso falar por mim que eu como uma pizza inteira depois do jogo de futebol. Depois que acaba uma partida, eu como bastante. Qual o tamanho da pizza? Uma pizza de 8, 10 pedaços. Nossa. Meu Deus. Tá, obrigada, pela participação. Participar do nosso podcast é um trabalho de produção textual, mas que, na verdade, é muito importante pra gente, tanto pra desempenhar nossa, quem sabe, alguma carreira, nossa futura carreira. Claro. E ajudou muita gente, tá? Muito obrigada por assistirem também. Até mais. Oh, meu Deus, foi? Tchau,